Vamos lá. Professora Kelly, eu vou gravar aqui, viu? Porque... Ok. Então, vamos lá, né, pessoal? Boa noite a todos, né? Inclusive aos alunos que não são do secretariado, ou que é do secretariado, mas que não está no TCC ainda, que está aqui com a gente hoje, nesse seminário. Na disciplina de TCC, a gente vai organizando alguns seminários ao longo do semestre, que é justamente para ir ajudando o aluno nessa construção, principalmente da metodologia, né? Que agora é reta final, então muitos deles estão em coleta de dados, e fica aquela dúvida, né? Coletar os dados como, quais são as possibilidades, não é só pesquisa de campo, né, lá fisicamente, mas tem outros tipos de pesquisa. Então, hoje a gente vai ter aqui a professora Kelly Oliveira, que é do Departamento de Ciências Sociais da UFPB, e ela vai falar sobre a pesquisa bibliográfica, documental e etnográfica. E aí, na dinâmica, vocês podem, né, conforme a gente combinou antes, vocês podem ir falando durante a fala da professora, né? Vocês já podem ir colocando, pode levantar a mãozinha, pode colocar no chat, ou melhor, o chat a senhora não vê, né? Mas pode falar assim, professora, ela para um pouquinho para vocês colocarem a pergunta ou fazer um comentário. Professora Kelly, a senhora tem cerca assim, de uma hora e meia, porque a aula vai até às 9 e pouco, entendeu? A senhora pode Certo, tranquilo. Enfim, fica à vontade, com a senhora. Tá bom, obrigada, Cibele. Gente, eu vou começar colocando aqui a apresentação. Eu vou organizar o seguinte, vou deixar ela aqui de um lado, do outro lado eu vou deixar o chat. Pronto, se vocês quiserem, eu acho que se levantar a mão eu vejo no chat. Chegando para vocês, né? Eu achei bonitinha a fotinha, geralmente a gente não bota foto, agora começou a botar, né, com essa nova vida, assim, de internet, é bom porque a gente se vê, porque pessoalmente a gente usa máscara. Queria dar boa noite a todo mundo, dizer que eu estou feliz aqui, e é engraçado porque algumas dessas pessoas que estão se formando, né, foram minhas alunas, meus alunos, então dá uma alegria de ver que estão aí nessa reta final, ou chegando aí. Para hoje, a Cibele, ela me pediu para trabalhar um pouco essas questões de pesquisa bibliográfica, pesquisa documental, pesquisa etnográfica, né, que são possibilidades de pesquisa. Nesse período pandêmico que a gente está, a gente sabe que a gente tem algumas limitações, né? Principalmente estar em campo é uma dificuldade. Se antes a gente podia estar nos escritórios, né, fazendo as pesquisas e tudo mais, hoje a gente tem isso um pouco mais limitado. No entanto, a gente tem outras possibilidades, né? Pesquisas virtuais e tudo mais. O que é que eu trago para vocês hoje? Eu trago algumas possibilidades de pesquisa e aí a gente vai discutindo essas possibilidades, né? Deixa eu começar, então, aqui. Primeira coisa, né, que eu acho que quem está no seminário de TCC já está fazendo, mas que a gente vai trabalhando aí com algumas pessoas que, de repente, estão entrando e tal, e estão pensando na pesquisa. Quando você vai definir a pesquisa, isso também define como vai fazer a pesquisa, né? Uma coisa vai linkar da outra. Quando você diz o que eu vou pesquisar, você já define o tema e também o espaço em que você vai executar essa pesquisa, né? Quando a gente pensa no tema da pesquisa, por exemplo, eu tive um aluno que pesquisou comunicação interna em uma empresa de construção civil, que ele trabalhou, um orientando meu, né? Beleza, vamos trabalhar com comunicação interna. Quais são as temáticas que são relacionadas à comunicação interna, certo? Vou trabalhar comunicação interna, então, em que área? Né? Porque a comunicação numa grande empresa pode ser feita por RPs, relações públicas, pode ser feita pela secretária ou pelo secretário, pode ser feita por jornalistas, pode ser feita por um monte de gente, né? E o que é comunicação interna? Então, você começa a pensar
Quais são as temáticas que são relacionadas à sua pesquisa? Eu quero especificamente trabalhar com como a secretária ela desenvolve a comunicação nesta empresa. Beleza. Quais são as temáticas que são relacionadas a essa pesquisa? Eu não vou trabalhar só a comunicação oral, eu quero trabalhar comunicação oral, comunicação escrita, comunicação não verbal, dentro desse rol dessa secretária. Então, quando a gente vai definir a pesquisa, a gente define quais são os temas, né? E definindo quais são os temas, a gente vai atrás da base de pesquisa da gente. O que é a base de pesquisa? O campo vai estar lá. Legal. Aquelas pessoas que eu quero pesquisar vão estar lá. Mas não é pesquisa, não é só ir lá no campo e olhar, né? Eu sempre digo aos alunos, os alunos às vezes ficam agoniados porque dizem, poxa, a gente já quer ir lá, já quer sentar, já quer conversar com a pessoa. Eu digo, calma, qual é a base que você tem para isso? Base teórica. Por quê? Outras pessoas já escreveram sobre o que você está fazendo. Nada melhor do que você consultar a temática do que essas pessoas escreveram. Mas nunca ninguém foi nessa empresa. Eu não estou falando do recorte do campo. Eu estou falando da temática de pesquisa, né? Se eu quero estudar especificamente, por exemplo, comunicação não verbal, já tem um monte de gente que trabalhou com comunicação não verbal, certo? Então, eu vou pegar a teoria da comunicação não verbal, vou ver como é que essas pessoas trabalharam essas ideias, porque isso vai me abrir a mente para que eu possa, quando eu chegar em campo, já ter algumas ideias do que é que eu quero quando eu observo aquela pessoa trabalhando. E aí, como é que a gente pega essa base de dados? Basicamente, para obter os dados de uma pesquisa, a gente vai por 3 caminhos, que é justamente a temática que a gente vai falar hoje, né? Pesquisa bibliográfica, pesquisa documental e pesquisa etnográfica. Algumas pessoas meio que confundem bibliográfico com documental. Mas é muito simples. A pesquisa documental se trata de um documento. O documento é um dado bruto. Não necessariamente um documento é um texto elaborado por um teórico que refletiu sobre aquilo, né? Às vezes você vai estudar, por exemplo, o percurso de confecção de atas de reuniões em determinado período em uma empresa. E perceber, a partir da observação desses documentos, o que se destaca ao longo do tempo. Como é que essas atas vão sendo construídas, quais são os elementos textuais que se destacam, né? Como é que a secretária ou o secretário coloca da melhor forma possível. Isso é uma pesquisa documental. Tem uma base bibliográfica também, né? Porque a gente vai fazer também um estudo de comunicação escrita. E aí, pesquisa bibliográfica é o que é que os autores, os estudiosos, pesquisaram sobre essa temática. A pesquisa documental é o documento em si que eu vou pesquisar, por exemplo, as atas. E a etnográfica, a gente vai chegar lá. Vamos lá. Começando por partes, né? Se vocês quiserem ir perguntando, podem ir colocando aqui as mensagens, levantando a mão, a Cibele vai me dar uma ajudinha, se eu não ver, a gente vai falando, tá? Vamos lá. Pesquisa bibliográfica. Definindo o diálogo, vamos lá. A ideia da pesquisa bibliográfica é ver com quem você está falando. É estranho isso, porque você por vezes diz, mas eu vou falar com texto. Você vai falar com texto. Por quê? Porque o texto vai te passar informações. E aí você vai refletir as informações que o texto te passou. Eu sempre falo para os alunos, não é só ler o texto para fazer a prova, não. A gente tem que ler os textos teóricos para a gente entender por que aquela pessoa botou aquilo naquele papel. Certamente foi para ajudar a gente a entender um pouco do mundo que a gente vive, né? Do mundo do trabalho, da profissão que a gente escolheu. Então, é uma conversa. É você ouvir o que o texto tem a dizer e refletir sobre ele, refletir em cima dele. E aí você vai conhecer esses autores. Como é que aquele autor ele trabalhou esse texto?
É muito interessante, por exemplo, autores que a gente vê que trabalharam muito tempo no campo do secretariado, que não são pessoas que só tiveram dentro da universidade, mas também tiveram essa experiência da prática do trabalho, né? Então, isso dá um quê diferente. Então, é interessante, os textos que a gente escolher, a gente perceber como é que eles foram construídos e por quem eles foram construídos, né? E aí tem uma outra questão, que é um pouco mais delicada, mas, felizmente, não tão complexa assim, que é o seguinte: na graduação é até mais tranquilo isso, né? A ideia de seus autores são os meus. Por quê? Às vezes a gente quer trabalhar com determinado autor, que trabalha uma linha que a gente acha o máximo, aí chega o orientador e faz, olha, eu acho que isso não tem nada a ver. Não é que o que você está estudando com aquele autor seja menor, só que não é a linha de pesquisa daquele orientador. Então, é muito importante a gente afinar o que a gente quer pesquisar com quem a gente está recebendo orientação, né? Por quê? Porque se eu receber a orientação de um professor que não tem aquela base do que eu quero estudar, ou se tem uma linha de reflexão diferente do que eu quero estudar, ok, eu vou dialogar com o orientador e ele vai me explicar a linha dele. Se for interessante, beleza, eu chego junto, né? Mas pode ser que seja diferente. Aí é o acordo entre orientadora e orientanda, né? O orientador ou orientando e todos os mix que estiver no meio disso. Então tá, beleza. Já falei, tem uma orientadora massa, tem um orientador massa. Vou pegar esse monte de texto agora e vou trabalhar. Mas aí, quando você chega no campo, não tem aquilo que eu estudei. Eu estudei tanto com comunicação não verbal, quando eu cheguei lá, ela não fazia o que eu tinha percebido. A questão das roupas não tinha o mesmo destaque, a questão do... É diferente, né? É diferente, professor. E agora? Agora, você vai perceber o que o campo diz para você, né? Às vezes a gente lê um monte de textos e tudo mais e vai com aquela ânsia, quando chega no campo, a realidade mostra coisas diferentes para a gente. O que é que alguns alunos fazem? Pegam e dizem, ei, peraí, está tudo errado, então eu vou tentar encaixar isso na teoria desse autor. Eu não vou citar isso aqui porque eu acho que não tem relevância, eu vou citar tudo de acordo com o que esse autor diz que é. Na verdade, o que o Alban Bensa, que é um autor que eu gosto muito, que é historiador, coloca é que o modelo nasce das circunstâncias e não o inverso. O que isso quer dizer? A gente tem que ver o que é que o mundo real diz para a gente, né? E aí, com esses dados da realidade, é que a gente dialoga com a bibliografia. Você pode aprender um monte de coisa nos textos e tal, e quando chegar naquela realidade, naquela empresa que você vai pesquisar, naquelas pessoas que você vai pesquisar, na comunidade, é diferente. O que é que você vai fazer? Jogar o seu campo fora? Não, você vai tentar entender por que é diferente, né? E o diferente não quer dizer que esteja errado. Às vezes a pessoa faz, mas não faz o menor sentido como eles trabalham. Olha, eles estão trabalhando, eles estão fazendo, então faz sentido, né? Esse autor pode ser que não tenha a base teórica que seja suficiente para você entender isso. Aí você senta com a orientadora, senta com o orientador e diz, ó, esse autor não ajudou e tudo mais. Porque é uma coisa muito interessante também, que a bibliografia, os textos teóricos, não dão conta de tudo, né? Eles vão dar uma luz para a gente e tudo mais. Mas eles não dão conta de tudo. E a gente tem que ter esse cuidado de sempre, na pesquisa, observar o campo, né? O campo não vai te dizer tudo, a teoria não vai te dizer tudo. O que é que vai dizer o que você quer saber? É justamente o diálogo entre os dois. E aí, certo, beleza. Por onde eu começo? Né? Correndo atrás da bibliografia. Onde é que eu procuro bibliografia? Que é a primeira parte.
Parece óbvio no início, né? Eu vou procurar bibliografia com orientador. Mas às vezes você pode ir além, né? Principalmente nesses tempos pandêmicos e tudo mais, às vezes você não encontra. Onde é que eu vou correr atrás de bibliografia? Bom, primeira coisa que a gente vê, as bibliotecas físicas, né? A ideia de eu vou para a biblioteca lá em Mamanguape, olha como era maravilhoso, era tão interessante, eu chegava, estava o pessoal pesquisando, né? Estava lá todo mundo sentado nas mesinhas, tem inclusive um livro que eu adoro usar em comunicação empresarial, que eu pedi um monte, tinha um monte lá, os alunos pegavam e tal, enfim. Elas existem, elas têm suas vantagens, né? Facilidade na busca, o acesso a obras raras, o acesso a algumas obras físicas que ainda não tem em PDF, porque o mundo ainda não está todo em PDF, por incrível que pareça, né? Na biblioteca, você também tem o espaço de leitura, o espaço de trabalho, a própria arquitetura da biblioteca dá essa possibilidade de você ter um espaço para trabalhar ali suas ideias, né? De forma mais tranquila, só que a gente não tem isso para esse semestre. Então, eu só falei rapidamente sobre bibliotecas físicas e a gente vai partir agora para a internet, né? Para o grande achado da internet, que é fantástico, né? Porque na internet você tem tudo, você senta e tem um mundo ali. O problema é que você tem um mundo ali, o mundo todo, e o mundo é muito cheio de coisas que te distraem, é muito cheio de coisas que dificultam a pesquisa, ao invés de ajudar. Então, é preciso a gente filtrar, né? Eu sempre brinco com os alunos que, às vezes, eles fazem um trabalho e tal, aí eu faço, legal, qual é a referência? Professora, eu tirei da internet. Sim, né? Não disse nada. Eu tirei da internet. A internet pode ser qualquer coisa. Pode ser, inclusive, isso aqui. Isso aqui eu adoro essa chat, né? Duas pessoas maravilhosas se comunicando. E aí ele está falando espanhol, mas ele está dizendo: você é modelo e tem 18 aninhos, eu sou ator. Sempre me confundem com o Brad Pitt. E está na cara que ele é a cara do Brad Pitt, né, gente? Pois é, e essa senhora também maravilhosa, que é só uma modelo de 18 anos. É mentira! Tem mentira na internet. Vocês imaginam uma coisa dessa? Né? Numa vida de fake news? E aí isso às vezes dificulta a vida da gente, né? Porque a gente vai atrás de fazer umas pesquisas e aí encontra um Brad Pitt fake. Então, por onde é que a gente pesquisa, professora? Pelo amor de Deus, né? Primeira coisa, e que é um caminho muito interessante, e que eu acho que é muito pouco divulgado, é que a UFPB, ela tem um navegador só dela, que dá para entrar em alguns sites de pesquisa, que são pagos, inclusive, né? Mas que são gratuitos se você entra com esse navegador da UFPB. Tem um Firefox, tem até esse endereço aí, www.ntiufpb.br. Esse endereço aqui, esse endereço aqui, ele vai levar a gente para um site que é só da UFPB, em que ele coloca algumas opções de pesquisa. Eu vou parar a apresentação aqui e vou mudar para vocês verem. Ele vai levar a gente, deixa eu ver aqui, pronto. Perfeito, vocês estão vendo, né? Porque agora eu não consigo ver vocês. Deixa eu tentar diminuir. Sim, estamos vendo. Pronto. Esse site aqui é o Proxy UFPB. Não sei por que cargas d'água eles não divulgam mais. Mas esse proxy aqui, ele tem algumas janelas muito interessantes. Um deles é o Portais de Pesquisa, né? Esse aqui.
segunda, do lado direito. Aqui você tem acesso ao portal de periódicos da CAPES, que reúne mais de 45 mil revistas científicas. O portal de periódicos da CAPES, eu vou abrir aqui para vocês verem, ele é aberto, né? Só que tem algumas revistas que elas são pagas. E o MEC, ele paga essas revistas para universidades públicas. Então, se você entra, por exemplo, nesse portal de periódicos da CAPES, em qualquer outro navegador, não vai ter isso aqui, ó, acesso por Universidade Federal da Paraíba. Quando você abre aqui, você vai ter acesso a um monte de revistas, um monte de coisas interessantes. Né? Se eu quiser, por exemplo, buscar secretariado. Vai demorar um pouquinho, mas uma hora chega. 5.033. Artigos, revistas, tudo que você quiser imaginar sobre secretariado. São artigos científicos. Aqui dá para ver que são periódicos revisados por pares, ou seja, são artigos científicos em revistas sérias e tudo mais. Aí tem artigo, resenha, recursos textuais, tudo que você for pesquisar. O seu tema de pesquisa, você colocando aqui, ele vai dar. E é todo aberto, né? É só você vir pelo portal da UFPB. Se for pelo portal, se for um geral do periódicos da CAPES, você vai ter acesso a muitas revistas, mas nem todas as revistas, porque o acesso total é por aqui. Como é que eu chego nele? Você escreve nti.ufpb.br, proxy UFPB portais. Vou botar aqui, inclusive, para... Ah, a Beli já botou. Pronto. Perfeito. Obrigada, Sibeli. Por aqui você também vai para outros portais, né? Google Acadêmico, que também tem muitos artigos, Portal do Domínio Público, UFPB Virtual, tem vários portais que a gente pode acessar por aqui, né? Coisas que foram feitas na UFPB também, dá para acessar tudo por esse portal de pesquisa. Eu sempre recomendo ao pessoal que comece por esses portais, né? Comece por aqui. Por quê? Porque a internet, no geral, ela vai te dar muita coisa, né? Às vezes é uma revista que você viu em algum lugar e tem um artigozinho legal, certo? Mas esse artigo é um artigo que foi feito como? É só uma opinião, né? Em secretariado em específico, às vezes a gente tem portais interessantes que falam, por exemplo, sobre comunicação, comunicação interna, questões gerais de secretariado. Mas se a gente quiser se aprofundar mais, é meio superficial, né? Muitos são opinativos, não tem um rigor acadêmico necessário. E aí, dá para citar isso num trabalho de TCC? Dá para citar sim, né? Dá para citar um pequeno artigo feito em um blog geral de secretariado? Dá. Mas, se você quiser um artigo mais aprofundado, é melhor você vir por um portal de periódicos, né? Inclusive, tem aquelas revistas de secretariado e tudo mais. Então, é uma possibilidade bem interessante. Assim que a gente entra nesse site do NTI e clica aqui em acesso fora da UFPB, aí ele vai te dar a oportunidade de baixar o Firefox UFPB. Você baixa esse navegador e assim que você entra, eles pedem seu login e senha do SIGA, o mesmo que você tem no SIGA, né? E aí você pode acessar tudo que você quiser. O próprio SIGA, inclusive, ele tem umas bibliotecas para a gente, né? Tem esse Minha Biblioteca, que eu tenho até aqui aberto. Ó, o livro que eu usei no início do semestre. É um livro que foi comprado para esse Minha Biblioteca e todos os alunos e professores têm acesso.
Então, tem um catálogo grande de livros. Não é tão grande assim, né? Nem tão vasto, infelizmente. Mas tem uns livros virtuais interessantes, né? Também tem um portal específico da UFPB. Eu estou passando, sem falar muito onde fica, porque, na verdade, tudo isso que eu estou abrindo aqui, ele está aqui, né? Ou aqui. Biblioteca, livros e bases digitais. Está tudo aqui. Então, assim, para resumir, a gente tem uma infinidade de possibilidades hoje para fazer pesquisa. Só que a gente está num campo tão grande, né, que é interessante a gente limitar os caminhos que a gente vai fazer. Porque se a gente bota no Google, no geral, vai sair milhões de coisas e vai ser muito interessante. Só que, às vezes, vão ser coisas muito superficiais, né? Coisas sem uma base científica para comprovar o que a gente está fazendo. Então, quando eu dou esses caminhos, é justamente para a gente dizer, vamos tentar pegar o que já é feito dentro de um certo rigor científico, né? Porque a gente está falando de bibliografia. A gente não está falando de pesquisa documental. São duas coisas diferentes. E bibliografia, ela é composta dentro de artigos, né? Dentro de livros, dentro de elementos que foram escritos com um certo rigor científico. Isso é a academia. Ah, mas eu acho isso uma chatice. Posso fazer nada. É a vida. Supere, porque é isso, né? Chegou no final do curso, tem que fazer um trabalho com a bibliografia. Bibliografia não é baseada em achismo, né? É baseada em um certo rigor científico. Então, é isso. Supere, respire e seja feliz. Mas só para continuar, então. A gente tem essas possibilidades, né, de diálogo a partir da própria UFPB. Deixa eu só botar aqui para vocês. Pronto. E aí, tem as possibilidades para fora da UFPB, né? Site de busca, como eu disse a você, Google, Startpage, o DuckDuckGo, são sites gerais e vão te levar também para coisas gerais. Se você quiser deixar mais específico para a bibliográfica, vejam, eu estou falando da bibliográfica, a gente não chegou nos documentos gerais. Tem o Google Acadêmico também, tem o Google Books também, né? E se você quiser fazer uma pesquisa em outras línguas, maior e tal, tem também o Social Science Research Network, que é uma rede mundial, uma das maiores redes, né, de pesquisa, nesse caso, em ciências sociais. E aí dá para buscar em secretariado? Dá para buscar em secretariado. Tem o Cielo também. O Cielo é um amigo já meio velho da gente, porque antes do Portal CAPES ter esse peso todo de integrar todas as revistas e tal, a gente sempre pesquisava no Cielo, né? Scientific Electronic Library Online, que é uma biblioteca virtual. Ela tem também um monte de periódicos, mas basicamente são os mesmos que tem na CAPES, né? E eu fiz aí 415 mil artigos, hoje deve ter mais, porque esse slide eu acho que já tem 1 ou 2 anos que eu fiz, né? Mas Cielo também é uma possibilidade de pesquisa. Redalyc, Rede de Revistas Científicas da América Latina e do Caribe, Espanha e Portugal, né? É ali o nosso... É uma parte do nosso sul global. Também é uma possibilidade de pesquisa. A Biblioteca da Claxo, Conselho Latino-Americano de Ciências Sociais, se vocês tiverem interesse. Eu estou puxando um pouquinho a sardinha para o meu lado, mas, enfim, são algumas possibilidades. O que eu estou mostrando a vocês existem portais, existem sites que eles têm organizados artigos científicos de vários periódicos, né? Quero trabalhar, por exemplo,
processos da Unesco, né? Sobre liberdade de expressão, de comunicação e tudo mais. Tem um portal da Unesco fantástico que dá para a pessoa pesquisar, tá? Esse que eu botei embaixo é unesco.org. Você entra lá e aí tem as entradas, né, em português e em inglês. Esse aqui que eu coloquei é em inglês, né, new/em. Esse em é de inglês. Comunicação e informação, mas aí você pode pegar também para o português. E tem a CIB. A CIB é um sistema de bibliotecas da USP, que também é fantástico. São algumas possibilidades, né? Além das fontes específicas. A biblioteca do seu orientador, de sua orientadora, ela vale ouro, por quê? Porque a pessoa trabalha naquela área, né? Então, se o orientador, orientadora tiver disponibilidade de passar para você material digital nesse semestre, né? Melhor. Então, converse com ele, converse com ela. Vá também atrás dessas fontes, porque pode ser que pegue coisas mais específicas que você quer. E aí você já leva para o orientador, orientadora, mais informação, né? E deixa a pessoa até mais feliz, porque você é uma aluna ou aluno que já tem uma iniciativa de ir atrás. Vamos lá. Grupos temáticos online. Eu tenho até um artigo que eu vi bem interessante de secretariado, que eles fizeram um levantamento de várias informações sobre secretariado no Instagram, né? Depois eu posso passar para vocês o link para baixar esse artigo, porque eles fizeram uma pesquisa no Instagram sobre fontes de informação de secretariado, passadas através do Instagram, né? Então, Instagram, Facebook, por mais aleatórias que pareçam essas redes, elas são importantes também, elas podem servir também como base, né? Para revistas científicas na área, para disseminação de lives científicas e tudo mais. Revistas eletrônicas acadêmicas, a gente já falou, né? E os colegas, amigos, professores, dialogue, fale de sua pesquisa, né? Fale com os colegas, diga o que você está pesquisando, as pessoas podem passar coisas para vocês. Isso aí é pesquisa bibliográfica, ou seja, é o povo que fez pesquisas, que refletiu sobre aquela temática e que vai ajudar você na sua pesquisa a refletir também. Isso é bibliográfico. Segundo, pesquisa documental. É o quê? Documento, né? Documento. Documento é o quê, inicialmente? É uma ata, é um documento, né? Uma lista de presença é um documento. Tem um monte de documentos, né? Que a gente pode utilizar em pesquisas. E tem umas pesquisas bem inusitadas que parece que nem passa pela cabeça da gente que aquilo pode ser utilizado para pesquisa, mas pode. Que é, por exemplo, já foi feita uma pesquisa uma vez que era compreender como pessoas de determinada cidade, que era uma cidade que foi construída ao redor de um porto, como é que as pessoas que construíam aquele porto desembarcavam e embarcavam mercadorias, como é que elas viviam. Só que isso foi há uns 600 anos. Então, como é que eles fizeram? Eles foram atrás de documentos de carga e descarga de produtos. E esses documentos serviram para compreender o que é que chegava em determinado momento, como era feita essa distribuição, quais eram os bens que vinham, quais eram os mais caros, os mais baratos, como era que eles iam sendo distribuídos. Então, a partir de um documento de mercadorias, eles começaram a tecer um pouco da linha de vida daquelas pessoas. Pesquisa documental é isso. Você pega um documento e aí você vai trabalhar em cima desses documentos para poder compreender um determinado tema. Só que tem umas questões aí, em pesquisa com documento. Vamos lá.
Tem uma autora, Silvia Lara, que ela fala em inventar as fontes. Inventar as fontes não é fake news, não, tá? Inventar as fontes é outra história. Quando a gente inventa uma fonte, quer dizer que você tem um documento na mão, mas você pega esse documento e diz, ele vai servir para pensar o quê? Lembra daquele exemplo que eu dei para vocês? O pessoal que estava no porto fazendo carga e descarga de mercadoria, eles não estavam pensando que o documento ia servir para compreender a realidade daquela sociedade daqui a 600 anos. Eles não sabiam que iam ser fonte para a compreensão de uma determinada sociedade. Eles sabiam que estavam fazendo lá aquele documento porque tinha que dizer o que é que chegava e o que é que saía do porto. Quem é que inventou aquele documento como uma fonte de compreensão daquela realidade? Naquele povo. Foi o pesquisador que pegou aquele documento e disse, a partir desse documento a gente pode pegar esse elemento. Inventar as fontes não é inventar um documento, não, mas é perguntar ao documento o que a gente quer saber. E isso serve para vocês, nas pesquisas de vocês. É possível fazer uma pesquisa só com documentos? É. Depende das perguntas que você fizer sobre ele, né? É por isso que tem aí, atentando para o contexto. Então, não é só o que está escrito. Você pode pensar, o que está escrito, beleza. Como é que ele foi escrito? Por que ele foi escrito? Como aquele texto circulou e foi guardado? Quando a gente vê um documento, a gente sempre tem a impressão que o documento ele é oficial, ele é a verdade. A gente esquece que o documento ele é feito por uma determinada pessoa que tem aquelas intenções específicas em cima daqueles documentos. Então, quando uma pessoa omite ou exacerba, né, traz com muita ênfase uma determinada questão no assunto, tem um interesse por trás disso. Porque sempre tem um interesse por trás do que a gente faz. Tudo. E isso não é mal, isso é real. Todo mundo faz as coisas com alguma intenção. Então, é importante a gente entender isso. Inclusive, para a gente não cair nas armadilhas de achar que tudo que é papel é verdade, né? A gente tem, por exemplo, a história dos grileiros. Vocês já ouviram falar de grileiro? Grilagem de terra? Alguém já ouviu falar? Não. Nunca ouviram falar? Sim, professora, já ouvi falar. Boa noite. Eu sei o que é. O que é, David? Grileiros são pessoas que utilizavam de grilos para se beneficiar em questão de terras. Falsificando documentos, né? Para dar uma autenticidade maior para os documentos parecerem envelhecidos para as autoridades. Exatamente. Perfeito, David. Isso aí é um exemplo muito bom. Como é que eles faziam isso? Pegavam o documento novo, né? Tirado num cartório de um amigo, e aí colocavam numa gaveta com grilos, vários grilos. O que esses grilos faziam? Eles defecavam, eles mijavam, eles ruíam um pouquinho do papel e tal, e tal, e tal. Depois de um tempo, ele ia vendo como é que ia ficando o papel. O papel começava a ficar amarelado, meio sujo, com as bordas ali comidas, né? E aí dava a ideia de que era velho. Ele tirava e dizia, olha aqui, esse papel é de 1800 e tanto, eu tenho essa terra há tanto tempo. E aí, outras pessoas que, de fato, na real, eram as donas da terra, mas que não tinham um documento que comprovasse isso, elas perdiam. Perdiam a terra. Para quem? Para alguém que tinha um documento falso. Por quê? Porque havia a ideia de que o documento é mais importante do que a fala, do que a memória oral. E isso se perpetuou por muito tempo. As pessoas achavam que se estava no papel era verdade.
Levou muito tempo, e até hoje tem uma resistência a isso, né? Mas levou muito tempo para as pessoas começarem a refletir que o que estava no papel foi colocado no papel por alguém com determinados interesses, né? Eu estava falando com minha turma, por exemplo, de secretariado, eu estou dando aula de comunicação empresarial esse semestre, sobre a época da escravidão, né? Porque tinha um papel que dizia que ser escravo era oficial, então era justo que fossem escravos. E aí a gente estava falando sobre direitos dessas pessoas, né? E eu falando sobre negros de ganho. O negro de ganho é outra questão que vale a pena a gente refletir. Por quê? Era lícito o negro de ganho. Vocês já ouviram falar de negro de ganho? Não? Essa até David ficou. Quem era o negro de ganho? Imaginem, negros que trabalhavam nas cidades e eles ganhavam o dinheiro deles para sobrevivência, para poder comer, para poder vestir, para poder ter um lugar para dormir, entregando encomendas. Então, o negro de ganho ficava nas praças, no centro, né, das cidades, e aí a pessoa chegava e dizia, eu quero que você entregue tal coisa para tal pessoa. E aí ele ia, entregava e ganhava uma moeda, ia, entregava e ganhava uma moeda e tal. No final do dia, parte disso ia para o seu dono e uma parte pequena ficava para ele. Como ele era da cidade, ele tinha que se virar, porque o dono não tinha tantas obrigações de manter ele com comida, com tudo. Ele se virasse. Aí você pensa, isso era justo à época, né? Havia lei que dizia que isso era justo. Isso era parte do sistema escravista. Mas hoje a gente tem negro de ganho também, né? E também tem um negro de ganho que está dentro da lei. Quando a gente pega uma pessoa que vai levar de Uber as coisas para a gente, de iFood, de não sei o quê, e aquela pessoa não tem nenhum direito trabalhista, mas está na lei que está tudo certo, pode fazer assim. Continua a mesma prática do negro de ganho, né? Uma parte do que ele ganha vai para o iFood, do que ele vem ganhando, uma parte do que o Uber ganha vai para o Uber, que enriquece, e uma outra parte fica para você. Se você parar de trabalhar, você morre, porque você não tem direito nenhum, né? Mas isso também é lei. Porque quem faz as leis tem uma intenção. E a intenção é justamente essa: o máximo de lucro, o mínimo de direitos. Vejam, por que eu estou dizendo isso? Para quando a gente for trabalhar com documentos, né, nas pesquisas da gente, a gente entender que os documentos eles são feitos por pessoas com intenções. Assim como as leis são feitas pelas pessoas com intenções, os documentos que foram escritos são feitos com intenções. E é por isso que quando a gente vai fazer uma boa pesquisa, a gente não só observa os documentos, mas tenta entender o contexto em que eles foram criados. E é isso que é o grande tchan da pesquisa com documentos. É entender não só o documento, mas como ele foi escrito, por que ele foi escrito, como é que ele circulou, como é que ele foi guardado. Se a gente pesquisa esse contexto, a gente entende melhor aquele documento que a gente está pesquisando, né? Não é pegar por exemplo, eu vou fazer uma análise sobre a confecção de documentos em reuniões no CCAE. Beleza. Se a gente pensar no contexto, a gente vai perceber, por exemplo, que ao longo do tempo o CCAE vai mudando as pessoas que estão à frente das coordenações. Os técnicos vão saindo, vão vindo para João Pessoa e tudo mais. Então, as atas vão ter uma forma de ser feitas que vai variar muito, né?
E esse contexto da realidade tem que estar inserida na pesquisa. Senão vai ficar meio esquisito. Vai ter umas atas, vão ser grandes, vão ser pequenas, mas por que ele fez essa ata desse tamanho e logo depois de 4 meses já fez uma pequenininha, já deixou outros assuntos de fora? Porque eram pessoas diferentes, né? Então, entender o contexto em que os documentos foram feitos passa por isso. Alguma pergunta? Está tudo tranquilo até agora? Vocês estão ouvindo minha menina? Ela está gritando, de 6 anos aqui. Ela está perguntando se eu gosto... Está ouvindo? Ela está perguntando se eu gosto de sorvete de uva. Gosto não, Clara, estou trabalhando. Depois mamãe vai aí. Fique quietinha. Ai, que pena. Ela fez e foi embora. A realidade... Está dado o recado. Né? Ela, que pena. Coisas da realidade de pandemia. Ela está lá embaixo. Não está sozinha, não. Tá com o pai. Mas, enfim, ela continua gritando. Agora ela se acalmou. Bom, então, pesquisa com documentos é isso. Algum de vocês está pesquisando com documentos? Vai fazer pesquisa com documentos? Sim ou não? Tem uma estudante que vai, só que ela trancou esse semestre porque ela vai entrar de licença maternidade nos próximos meses. Aí ela não vai defender. Ela não vai defender, mas ela está fazendo uma pesquisa documental. Pronto, aí já passa para ela depois a gravação, se tiver interesse. E aí, bom, eu ia, mas mudei. Eu acho que Jéssica também, pesquisa documental. Ô, Kelly. Não, Jéssica mudou. Eu ia fazer, só que mudei justamente hoje, com a reunião com a minha orientadora. A gente achou que seria mais viável, até questão de tempo também, ao invés de pegar todos os documentos, porque era um campo muito amplo, sabe? Que a gente ia falar sobre cooperação internacional, então a gente teria que pegar todos os documentos de cooperação internacional de 2005 até o presente ano, né? Então, seria muitos projetos para analisar, e o meu foco não era só esse, era análise documental e entrevista, porque eu quero relacionar as 3 coisas, a bibliográfica, a documental e a entrevista, relacionar tudo isso. Gente, é muita coisa. Então, por isso, por isso que a professora achou mais viável, ao invés de fazer essa análise de documentos, porque eu estava achando que, como eu já tinha feito uma análise de documentos da mesma organização, eu poderia aproveitar o que eu tinha feito. Só que seria muito mais amplo, né? Porque eu tinha feito cooperação Sul-Sul, então era uma coisa específica. E agora seria cooperação no geral. Aí ela achou melhor fazer uma entrevista, no caso, um questionário também, com a organização, para que eles digam quais foram os projetos que foram feitos, sem que eu precise olhar tudo novamente. Mas eu tinha pretensão de fazer, porque eu gosto da análise documental também. Sim. E eu acho fantástico. Inclusive, nas minhas pesquisas, não era só campo, não. Era campo, análise documental, porque as coisas dialogam, né? A análise das memórias orais dialogava com os documentos, porque faz sentido essa construção, né? Então, essa aí é a análise de documentos, tá? Ô, Kelly, só uma pergunta. Por exemplo, material de aula, slide de aula, isso é considerado um documento que possa ser analisado ou não? Ou é algo informal que não dá para ser considerado como um documento? Tudo é documento, Beli. Tudo é documento, Cibele. Na hora que você produz algo, né? O produto de seu trabalho é um documento. Então, sim, ele pode ser analisado. Pode até fazer um comparativo de como é que os slides... eu tenho, inclusive, em comunicação, uma vez, eu vi um trabalho bem interessante, que era uma análise sobre a construção de slides para melhor comunicação. E aí ele dizia, por exemplo, ele analisava desde a quantidade de conteúdos por slide, a questão das cores do slide, tudo isso ia influenciando. Se você pegar, por exemplo, a construção de vários... Aqui eu estou viajando, tá? A construção de vários docentes
na construção de aulas, né, nesse período remoto, no trabalho com os slides, e perceber como é que os docentes vão apropriando isso, cada slide, né, cada PowerPoint, ele é um documento. Né? Então, ele é um documento fechadinho. Não é uma bibliografia, né? É um documento. Como um e-mail também é um documento, né? Então, é um documento. A análise de redes sociais, de postagens de redes sociais. Uma postagem de rede social é documento? É documento. Né? E aí você cita. Não cita na referência bibliográfica, cita como referência documental. Inclusive, a ABNT está se atualizando sempre, e aí eles já vão colocando nas novas normas como você cita esses elementos de postagens e tal. Porque teve uma época que era meio complicado isso, né? Você chegava e fazia, poxa, tem um documento tão interessante no site, né? Que não é um artigo científico, é uma reflexão sobre determinada questão. É um documento, como é que eu cito? Aí a ABNT agora resolveu isso. Né? Você vai lá nas normas mais atuais de citação da ABNT, já tem. Mais alguma dúvida? Não? Sim? Tem? Não? Sim? Não, professora. Então, vamos passar para a cereja do bolo. Pesquisa etnográfica. Agora, né? A pessoa está em casa. Pesquisa etnográfica, que a Belle disse, é etno o quê, minha senhora? Pois é, pesquisa etnográfica, que é aquela pesquisa que é feita prioritariamente na área de antropologia, mas que também é apropriada por várias outras áreas, né? O método etnográfico, ele foi desenvolvido no campo da antropologia, e eu falo toda animada assim, porque eu sou antropóloga também, né? Além de comunicóloga, eu também sou antropóloga, na verdade, mais antropóloga, quando eu estou falando do método etnográfico, né? Então, é um método que ele tem a intenção de fazer uma imersão do pesquisador em determinado espaço, em determinada comunidade, para descrever, interpretar, contextualizar, para você tentar entender aquela comunidade em que você está inserido, que você está descrevendo. Então, o método etnográfico, né, é esse método que ele se desenvolve justamente a partir de uma análise mais ampliada daquela sociedade, daquela comunidade que você está pesquisando. Aí, eu já ouvi muitos alunos dizerem, de outras áreas, né, de antropologia, dizerem, mas eu também faço pesquisa de campo. Faz. Quando você vai a campo e pega dados e escreve, ou traz aqueles formulários, né? Aí bota para 10, 15 pessoas responderem e tal, você está em campo fazendo uma pesquisa. Então, é pesquisa de campo. Mas não é a pesquisa de campo reconhecida como método etnográfico. Por isso que eu botei, nem toda pesquisa em campo é trabalho de campo. Em antropologia, a gente fala trabalho de campo justamente nos referindo justamente a essa ideia da imersão, da compreensão do cotidiano daquela sociedade. O antropólogo, ele vai até uma determinada comunidade e ele passa dias ali, semanas, meses. Isso varia, né? Dependendo da sua pesquisa, dependendo da sua intenção, você passa mais tempo ou menos tempo em um determinado local, para tentar entender como é o cotidiano daquele local. Vou dar um exemplo para vocês. Eu estava fazendo o meu trabalho de campo no doutorado, e eu fui estudar uma organização, a segunda organização indígena do país, em número, a segunda maior organização indígena, é a APOIME, Articulação de Povos e Organizações Indígenas do Nordeste, Minas Gerais e Espírito Santo. Eu passei cerca de um mês
indo diariamente até a sede da APOM, que ficava em Olinda, para ver como é que eles estavam trabalhando lá. Enquanto eu via como é que se desdobravam as atividades, como é que eles trabalhavam no cotidiano, a secretária, o contador, as lideranças indígenas, né? No dia a dia, as dificuldades que eles tinham, eu também fui trabalhando na documentação deles, tanto a documentação em documentos escritos, quanto em fotografias. Teve um momento que eles estavam precisando, para um projeto, de fazer um levantamento de projetos que tinham sido feitos pela articulação ao longo dos anos, né, de atividades que tinham sido feitas. Bom, eu estava lá para fazer isso também, eu queria ter esse trabalho também para a minha pesquisa. E aí eu fiz, não, beleza, se vocês me derem o acesso, eu faço esse levantamento e passo para vocês. Né? Então, a gente fez essas barganhas. Mas a questão é que eu passei um tempo naquele escritório, né, entendendo a realidade daquelas pessoas no dia a dia, seus problemas, as dificuldades que elas tinham no cotidiano, que de repente, numa entrevista, né, sentando e entrevistando aquela pessoa num dia, eu não ia perceber, né? Eu não ia perceber, por exemplo, que o pessoal, ele estava lá dentro e aí tinha uma reunião em Brasília, viajava para Brasília, quando chegava tinha uma reunião no Ceará, depois voltava, e aí eles iam e entravam e saíam, e ia se acumulando coisas para fazer e nunca davam conta, né? E eles diziam a dificuldade que era isso em relação também à família, né? Também em relação à aldeia, porque eles passavam muito tempo no escritório e não tinham tempo para ir para a aldeia. Quando chegavam na aldeia, o pessoal dizia, poxa, mas vocês estão afastados dos seus povos. Então, assim, são questões que só o dia a dia, e eu estou falando num escritório, né? Também fiz pesquisa também em aldeias e tudo mais. Mas para ficar um pouco mais próximo a secretariado, no escritório passei um tempo no escritório, né? E nesse escritório, no dia a dia, você vai começando a perceber alguns elementos que não seriam ditos, de repente, numa entrevista, né? Eu sempre brinco com os alunos que, às vezes, eu sempre passava, quando a gente estava no presencial, para eles fazerem uma pesquisa em determinada empresa, para tentar perceber o clima da empresa e tal. Aí o pessoal fazia, professora, eu fui até a empresa, falei com o dono da empresa, e ele disse que o clima é massa, que todo mundo lá se dá bem e tal. Aí eu, beleza, mas ele não ia dizer, né? Se a gente pensar direitinho, o dono da empresa ia dizer que lá tem um clima pesado, que ele é autoritário, não ia, né? E como é que a gente ia perceber isso? Ficando um tempo observando, né? Fazendo uma pesquisa um pouco mais aprofundada, dialogando não só com o dono da empresa, mas com alguns funcionários e tudo mais, tendo aquelas pessoas mais próximas. Isso é método etnográfico, isso é trabalho de campo, né? Então, essa é uma compreensão do cotidiano. Esse é o método etnográfico. E aí, como é que a gente faz essa coleta de dados etnográficos? Professora, eu não tenho o semestre todinho para estar na rua, sim. E eu nem quero que ninguém vá para a rua, né? A gente pode coletar, inclusive, dados etnográficos fazendo trabalho de netnografia, que é uma etnografia a partir da rede. Mas a questão tem alguns elementos que fazem parte dessa coleta de dados. Aqui eu peguei 3 elementos que são os mais comuns na coleta de dados etnográficos, sendo o primeiro o que a gente chama de observação participante, que é o ver, ouvir, compreender, o sentir, né? Você vai no ambiente e você observa. Por que é participante? Porque eu estou lá também conversando com as pessoas? Não necessariamente. Mas só a gente está no ambiente e a gente já muda. Não adianta, eles nem percebiam que eu estava lá, eles percebiam que você estava lá, né? As pessoas percebem que você está fazendo pesquisa. Então, nunca é uma observação neutra. Qualquer que seja a pesquisa que você
for fazer, você tem que levar em consideração que o outro, o que está sendo pesquisado, ele também está te observando. Ele também tem as intenções dele, do que ele quer passar. Igual a história do dono da empresa, que sempre vai dizer que o clima organizacional da empresa é ótimo. É lógico que ele vai dizer isso, né? Por quê? Porque ele não ia dizer outra coisa. Ele tem as intenções dele. Então, quando a gente diz observação participante, é levando em consideração que a própria observação da gente, ela também interfere no ambiente. Mas a gente está lá, a gente está observando, está vendo o cotidiano. Um outro elemento, as entrevistas, né? As entrevistas, como vocês já devem ter passado em metodologia, podem ser diretas, né? Com as perguntinhas lá para a pessoa falar, podem ser semi-estruturadas, ou estruturadas, são com as perguntinhas tudo fechadas, semi-estruturadas, que são as temáticas, e aí você vai deixando a pessoa mais aberta para falar, ou podem chegar a ser entrevistas a partir de histórias orais, que é quando você deixa a pessoa falar da sua história, contar a sua história, e aí ela vai entrando nos temas que você tem interesse, e você deixa ela falar. São entrevistas de longa duração, mas que podem trazer elementos que você nem tinha imaginado nas suas perguntas. Simplesmente porque você deixou as pessoas falarem. E isso é uma coisa muito interessante. Eu sempre digo para os alunos, deixa o pessoal falar, né? No tempo deles, no que eles acharam mais importante. Porque, de repente, vai chegar coisas que você nem tinha percebido. Eu fui fazer uma entrevista uma vez com um indígena que ele disse, aqui nesse povo do Xucuru, né? Meu pai era Paratió e minha mãe era Xucuru. Aí eu, oi? Tinha outros indígenas aqui além de Xucuru? Tinha, a parte dos indígenas era Paratiós. Mas, quando veio o caba do STI, da superintendência, eita, agora me fugiu, antes da FUNAI, SPI, da Superintendência de Proteção aos Índios, ele veio para só ajudar o Xucuru. Aí os Paratiós disseram, a gente é Xucuru também. Você descobre que tem uma outra realidade, né, uma realidade política que interferiu na organização daquele povo. E você descobriu por quê? Porque você deixou a pessoa falar, né? Deixou a pessoa falar a história dela. Então, as entrevistas, as histórias orais, elas dão essa possibilidade de você ampliar o que você quer. As entrevistas estruturadas e semi-estruturadas são mais objetivas, né? Então, elas servem para você pegar dados mais concretos, específicos e tal. Mas, se você quer entender uma narrativa de forma um pouco mais complexa, talvez com alguns elementos que você nem tinha imaginado, né? Por exemplo, Jéssica falando aí da entrevista dela, né? Sobre os projetos e tudo mais. Ao invés de pegar só a lista de projetos, que tal pedir para a pessoa também, na entrevista, falar sobre os projetos que ela lembra, que foram mais importantes, porque foram mais importantes e tal. Vai vir a lista, né? Vai vir a lista toda certinha, por ano e tal, mas aí começar a perceber, naquela realidade, quais são os projetos que a pessoa começa a destacar como mais importantes. Se eles são mais importantes por algum motivo. E pode ter a ver com a própria dinâmica de trabalho daquelas pessoas, né? O que é mais importante na memória das pessoas. Então, entra essa ideia também de uma entrevista mais aberta, ou de uma história oral. E aí, na coleta também, no método etnográfico, a gente também trabalha com documentos, né? Na verdade, a gente não coloca os documentos acima da oralidade, a gente coloca os documentos par e passo com a oralidade. Tanto os documentos orais quanto os documentos escritos, eles são feitos por pessoas com uma intencionalidade. Sendo assim, a gente vai pesquisar os dois dentro dessa mesma lógica. Não se coloca a oralidade como algo inferior, porque
o conhecimento oral, ele é tão importante quanto o conhecimento escrito, né? No método etnográfico, a gente trabalha isso. Também tem gente que diz, o conhecimento oral é mais importante do que o conhecimento escrito. Conhecimento oral é mais importante quando a gente também não tem nenhum documento escrito, né? Então, tudo que tem para poder entender aquela realidade historicamente construída é a fala das pessoas. Então, isso é fundamental, né? Se a gente tem documentos para dialogar com essa oralidade, melhor ainda, né? Melhor ainda. E aí a gente também trabalha, então, com documentos escritos, documentos históricos, jornais, fotos, vídeos pessoais, né? Publicações hoje, Instagram, Facebook, tudo isso entra como documento. E aí tem os instrumentos de coleta de dados, né? Que basicamente, caderno de campo, não sei se vocês já tinham ouvido falar do termo, mas o caderno de campo é um caderninho que a gente carrega com a gente, antropólogas e antropólogos, porque a gente não faz observação participante, então o que a gente observa, a gente vai escrevendo no caderninho, né? Do dia a dia, do cotidiano, coisas até que a gente acha que não são interessantes, nem importantes, mas que chamaram a atenção. Por quê? A gente vai juntando aquilo e o caderno de campo vira, por si, um documento. E aí, mais para frente, a gente já vai pegar esse caderno, rever e ver elementos que a gente nem tinha percebido, mas que são importantes. Esse é o método etnográfico, né? E aí tem um último elemento. Professora Kelly. Oi. Não, pode falar então, depois eu pergunto. Pronto, era um último elemento do método etnográfico para depois abrir para vocês, tá? Que é o diálogo da pesquisa etnográfica com a história. Veja, quando a gente vai em campo, quando a gente vê as coisas, quando a gente anota dentro da observação participante e tudo mais, a gente está anotando um presente etnográfico, né? É o momento que a gente está vendo o que está acontecendo naquela comunidade, naquele espaço, no presente. Só que esse presente, ele não foi construído de uma hora para outra, ele foi construído dentro de um processo histórico. Então, uma coisa que eu sempre digo para os alunos é, não é só relatar o presente, mas é pensar como é que esse presente ele vai sendo construído, né? Então, pensar o passado como um construtor da realidade e analisar as ações do passado no contexto da época. Hoje, a gente tem uma crítica muito forte, e eu acho que é muito correto isso, a questões racistas, a questões de preconceito de classe. A gente tem uma crítica forte, né? A forma como mulheres, como crianças eram tratadas e tal, antigamente. Ok. Mas, para a gente entender como é que essas pessoas viviam naquela época, há 100, 200 anos, né? Há 50 anos, a gente tem que entender qual era a lógica de construção da realidade delas lá. Não querer transportar o que a gente acha que é certo para o passado, mas entender, naquele contexto do passado, como é que as coisas se configuravam. Sem valorar num primeiro momento. Sem dizer, isso é errado. Sim, ok, mas como é que as pessoas entendiam naquela época isso? Né? Por que fazia sentido naquela época? Então, entender historicamente e dialogar com o presente etnográfico, eu acho que é o elemento fundamental para a gente fechar esse ciclo de análise etnográfica. E aí, só para fechar mesmo, a ideia do cuidado com o etnocentrismo, né? Que toda vez que a gente vai a campo, a gente leva as ideias da gente, mas os outros têm ideias diferentes. E o fato de terem ideias diferentes da gente não quer dizer que as ideias dos outros sejam erradas. Aí eu adoro essa charge aqui, que passa uma mulher de biquíni e diz, tudo coberto menos olhos. O que é uma cultura machista, cruel e dominadora? E a mulher pensando, tudo descoberto menos os olhos. O que é uma cultura machista, cruel e dominadora? Agora, com essa história do Afeganistão, a gente está com uma reflexão muito forte
em cima da perda de direitos das mulheres, né? E aí fica parecendo que a gente quer que o Afeganistão se liberte disso para que as mulheres possam viver do jeito que elas querem. Ok, mas a gente também não pode impor outra coisa a elas. Sair de uma imposição para outra. Porque, por exemplo, as mulheres que hoje bradam, né, reclamam no mundo inteiro pelos seus direitos, inclusive muçulmanas, elas estão usando, por vezes, o lenço, né, o véu. E aí você diz, poxa, mas que mulheres submissas, que absurdo. Não, vamos usar dentro daquele contexto. Dentro daquele contexto, elas podem pensar, sim, que faz sentido usar. O que não faz sentido é oprimir por causa disso. Tem que ser uma escolha delas, né? É igual a coisas muito próximas da gente. A gente tem, por exemplo, colegas que eles são de determinada religião e eles se vestem de determinada forma. Aí o pessoal faz, ai, que absurdo, olha só, aquela menina daquela religião se veste desse jeito, né? Que coisa feia. Feia para quem? Há uma lógica, né? Então, esse respeito à forma do outro, de se ver no mundo, de compreender o mundo, tem que ser respeitada. Eu não estou falando aqui da coisa de você querer, como eles dizem, liberdade de expressão, ser racista. Não é isso. Mas é respeitar as diferenças, né? E quando você vai para fazer uma pesquisa etnográfica, você tem que entender essas diferenças. É isso. Eu vou parar por aqui, porque agora a gente vai abrir para a gente poder, né, dialogar mais. Fechando só com isso, que as pesquisas começam com a curiosidade. Você tem que curtir a sua pesquisa, porque senão vai ser um saco fazer pesquisa, né? Então, curtam. Peguem uma pesquisa que dê assim... Eu tinha um professor que ele dizia, tem que dar tesão, tem que dar vontade de fazer a pesquisa, porque se for uma coisa chata, tu passar 6 meses com uma coisa chata, em antropologia, que a gente passa 2 anos com uma coisa chata, não, né? Então tem que ser uma coisa boa. Mas diga aí, Cibele, desculpa te cortar tanto tempo. Não, tranquilo, professora. Eu estou aqui junto com os alunos aprendendo também, viu? Porque foi uma riqueza de verdade. Agora, veja, nessa questão da observação, tem a observação não participante. Então, na antropologia, a gente já cortou a ideia da observação não participante. Porque se a gente está no ambiente, a gente interfere nele. Sim. Havia, sim, inicialmente, a ideia do que seria uma observação não participante. Só que, com o tempo, o que é que a gente foi percebendo? Não tem como você não estar lá, né? Porque, assim, a não ser que você seja um homem invisível, né? Você vai estar lá. Se eu, por exemplo, eu vou aparecer na frente da câmera no Meet, eu já me arrumo um pouquinho, né? Eu já não fico lá jogado. Todos vocês que aqui estão, né? Quem está com a câmera aberta, na hora que abre a câmera, já dá uma olhadinha e tal. Elissandra, já bota aqui atrás, né? Um fundo diferente e tal. Então, assim, não tem como não ser participante. É por isso que a gente diz em antropologia. Entrou no ambiente, mesmo que você sentar no cantinho assim, bem, né? Só vendo um pouquinho, você vai estar participando. Você vai estar interferindo no outro. Porque, professora, veja, quando os alunos eles fazem pesquisa, que eles fazem as pesquisas com os próprios estudantes. Aí vem a pergunta, né? Que eles também têm essa dúvida. E agora, eu respondo o questionário ou não respondo? Isso aí é considerado uma pesquisa participante, porque eu estou dentro dela, porque eu faço parte desse grupo de sujeitos, porque, assim, tem pesquisa que o estudante diz assim, eu vou investigar só os estudantes que são estagiários, mas eu também sou estagiário. Eu vou investigar os estudantes, sei lá, de alguma coisa, mas eu não faço parte disso aí, mas eu sou estudante também, então eu me coloco ou não? Sim. Então, aí eu vou responder com outra pergunta.
o nível de conhecimento desse estudante sobre o que ele está pesquisando pode influenciar as respostas dele? Eu acho que Vocês já pensaram sobre isso? Porque, assim, por exemplo, eu tenho a minha hipótese de que os estagiários no CCAE trabalham demais. Eu acho, tá? A galera trabalha com força mesmo. Enfim, mas que há uma exploração do trabalho e tal. Na hora que eu respondo, eu já respondo com a minha hipótese. Então, o meu dado, ele já vai influenciado com a ideia de resposta que eu quero. Mas o campo, ele pode não me dar essa resposta. Mas por que eu construí essa pergunta? Porque eu li vários artigos que falam sobre, né, sobre estágio e tudo mais. Então, eu tenho um nível de conhecimento diferenciado. Então, eu não participo da pesquisa? Pode participar, sim. Você pode dizer na pesquisa que você mesmo fez parte da pesquisa e, dentro da pesquisa, o que você observou foi isso, isso e isso. Como pessoa que teve um conhecimento ampliado, viu textos sobre um determinado assunto que ele está pesquisando e tudo mais. Mas que nem todas as respostas batem com o que foi experimentado por mim. E aí você coloca as outras. Porque, assim, não é simplesmente me omitir, mas é explicar por que a minha presença naquele dado ele está num nível um pouco diferenciado. Porque você vai estar lendo sobre aquele assunto, né? Então, você vai ter um nível diferenciado. E aí, o legal é que ele pode construir um TCC massa, assim, porque ele coloca o conhecimento dele, né? Sobre estágio, por exemplo, e tal, e tal, e tal, e aí coloca no questionário geral, o que a gente observou foi isso, isso e isso. Isso bate e isso não bate. Isso não bate, por quê? E aí vai tentar entender essas questões que não vão bater. Então, assim, eu acho que uma coisa que a gente peca também no secretariado é a gente não colocar esse tipo de método, porque eu acho que frequentemente a gente faz pesquisas, observação participante, e além da gente não se colocar, a gente não diz. Exemplo, teve um artigo agora de uma menina que fez uma entrevista com os próprios colegas de trabalho no escritório da advocacia, e assim, Kelly, foi tão difícil construir esse trabalho com ela, porque ela estava muito dentro, então ela o tempo todo colocava o sentimento dela, aquela dificuldade de separar o pesquisador com o sujeito, né? Mas aí ela não colocou. Então, quando a gente para fazer uma pesquisa bibliométrica sobre os métodos utilizados no secretariado, nunca entra isso. Só entra o que é básico, pesquisa qualitativa, pesquisa quanti, e a área fica dizendo assim, a gente precisa explorar novos métodos, mas desde que em muitas pesquisas a gente já tem explorado alguns métodos que não é nosso, que a gente pega de outras áreas, mas que isso não é colocado. Exemplo do nosso curso. Os meninos sempre têm essa dúvida. E agora, professor? E eu mesmo como orientadora. Veja, se eu estou orientando um trabalho em que os sujeitos são os professores, eu respondo ou não respondo? Que é como você falou, né? Exato. Você vai ter um nível de conhecimento diferente dos outros professores, porque vai estar dentro da sua pesquisa, né? Então, é se colocar, é dizer, para mim, que tenho esse nível de conhecimento e tal, e tal, e tal, que li tais textos e tais textos, a compreensão sobre essa realidade é tal. Para professores que não têm esse aprofundamento, a minha compreensão é X, a compreensão é Y. Isso ajuda, inclusive, a você a perceber que, se esses professores aqui não têm essa percepção que você tem, porque tem esses elementos de conhecimento, então está faltando alguma coisa para o curso melhorar, pegando esses elementos que você tem e colocando no cotidiano desses outros docentes, né? E isso, como é que você faz? A partir de uma pesquisa que vai perceber também as construções das coisas. Então, assim, não é só o questionário, né? Mas é como, nesse questionário, as pessoas constroem suas respostas,
né? Como é que no cotidiano essas pessoas vivenciam aquela realidade. A pesquisa etnográfica, ela é tão interessante porque ela não vê só um clique, como uma fotografia daquele momento, né? Ela tenta dar essa visão mais ampliada, porque a realidade da gente é ampliada. O mundo é complexo, né? O mundo é difícil, ele é complexo. E quando a gente faz uma pesquisa que pega, por exemplo, só números, eles podem mascarar algumas questões bem difíceis, né? Um exemplo muito bom agora é essa história de aumento de gasolina. Pronto, aumentou a gasolina. Aí o povo agora diz, é um absurdo o aumento da gasolina, tem que tirar os impostos. Aí a pessoa para e faz. Peraí, mas os impostos aumentaram? Não, os impostos continuam os mesmos. Então, se a gasolina ela é regulada, os impostos, em cima de uma porcentagem, por que agora tem que tirar os impostos se eram os mesmos impostos de quando a gasolina era R$2? Agora está 7. Se a gente for ver só por números, né, que eles pegam um número seco, aí eles dizem, tem 40% que é imposto. Se você historicamente for compreendendo, né, o que representa esses 40% e como é que eles vão ganhando visibilidade como sendo o vilão da história, você vai entender que o problema não são os 40%. O problema é uma construção de que impostos, eles são os grandes vilões da história. Eu odeio imposto, todo mundo odeia imposto, mas tem um sentido para o imposto. Então, assim, é um exemplo pequeno, mas é um exemplo para a gente pensar que só números puros, eles, de repente, podem deixar alguns elementos importantes de fora. Mas os números também ajudam. Nem tudo que é quantitativo é descartado, não. A pesquisa quantitativa, ela dialoga com a qualitativa. A ideia é essa, né? Não é só botar número, mas dialogar esses números dentro do contexto. É isso. Entendi. Então, veja, por exemplo, aí tem uma pesquisa, uma colega que está aqui na sala, né, ela vai pesquisar sobre a adaptação dos professores no ensino remoto. E aí, os professores, obviamente, eles vão responder as dificuldades que tiveram, ou as coisas boas que encontraram no ensino remoto e tudo mais. Ela, enquanto pesquisadora, enquanto aluna que está do outro lado, ela pode colocar a percepção dela, ou, nesse caso, ela tem que colocar apenas o que coletou dos professores. Porque, primeiro, de repente, ela pode, a maioria pode dizer assim, não, eu me adaptei rápido, consegui, foi tudo legal, estou gostando. Mas aí ela, enquanto que está do outro lado, faz, não foi bem assim. A gente viu muitas fragilidades enquanto estudante, e ela pode confrontar isso ou não. Então, a realidade é a do professor, né? Então, cada professor... Tu me perguntando isso, e eu lembrei que eu respondi uma pesquisa de uma menina que está fazendo mestrado em Portugal, há uns 2 meses, e é essa temática mesmo, a adaptação de professores ao ensino remoto, né? E aí a pesquisa dela era interessante, porque ela fazia... Eu vou falar para você entender um pouquinho o contexto. Ela me perguntava assim, como é que foi a sua adaptação? Mas quais foram as dificuldades no cotidiano, né? Como é que você foi... Quais foram as maiores dificuldades, as menores dificuldades e tudo mais. E aí ela foi falando de trabalho, e vocês viram, Clara chamando, né? E aí teve uma hora que eu disse, olha, tem uma coisa que você não me perguntou, mas é fundamental. E a vida para além do trabalho? Porque nesse momento de pandemia, o adaptar-se a uma aula remota é também mudar toda uma estrutura, né, de um cotidiano de uma família. Ou, se você mora sozinha, sua, mas é você, ser humano, professor, passar de uma forma de ensino para outra forma de ensino, ok, profissionalmente, mas pessoalmente também tem um impacto. E aí,
a gente foi dialogando sobre isso, né? Ela disse, poxa, eu vou colocar isso nas minhas aulas, nas minhas entrevistas. E aí teve uma outra coisa que a gente dialogou, que foi o seguinte, nesse cotidiano, para além do impacto da adaptação, né, a esse modo de aula virtual, tem também a própria adaptação a uma nova forma de gerir a UFPB. A gente está num sistema de gerenciamento, por exemplo, você Cibele, estava à frente da coordenação por muito tempo, você viu. De repente, a gente tinha que definir as disciplinas numa semana, na outra semana tinha que dizer as disciplinas, os professores tinham que divulgar, e aí os professores não tinha professor para aquela disciplina, e corria atrás, e a PRG, né? A PRG dizia, a toque de caixa, vamos atrás, e termina, e um semestre tinha, sei lá, 2 meses, outro semestre, né? Então, assim, a própria gerência do trabalho remoto do professor, ela também teve uma interferência nesse cotidiano, porque teve um período que a gente teve 2 meses, né? E teve gente que já tinha que dar aula nesses 2 meses. Eu não botei aula, eu fiquei só com pesquisa e com extensão. Mas teve professor que nesses 2 meses deu. E aí, como é que você adapta? Você nunca tinha dado aula virtual. E aí, de repente, te jogam para, em 2 meses, concluir um semestre. Então, assim, o que é que eu estou te dizendo? Eu estou te dizendo que o aluno, ele pode colocar a impressão dele como aluno, mas se ele está fazendo uma observação dos professores, ele tem que entender os professores. Dentro da compreensão, no entanto, do impacto das aulas virtuais, ela também pode colocar para dentro a percepção dos alunos. Se for sobre os professores, é sobre os professores. Mas se quiser englobar de forma mais ampliada, pode colocar a percepção dos alunos também. É um recorte que ela vai dar. Mas, ficando nos professores só, não é só a aula em si, mas é a vida cotidiana desse professor, como ela foi alterada, a vida enquanto funcionário dessa universidade, porque isso também foi alterado, né? A gente tinha que dar uma disciplina, depois a gente tinha que dar 2 disciplinas, e quando a gente dá 2 disciplinas, quer dizer que é quase a mesma coisa de quando a gente estava no presencial, né? Então, a própria lógica organizativa da UFPB, dentro desse período remoto, ela também teve uma interferência nesse cotidiano dos professores, e isso também tem que ser levado em consideração. Foi uma bagunça. E a gente sabe que foi uma bagunça também, porque até o pessoal que estava na graduação, na pró-reitoria também estava desesperado, sem saber como fazer as coisas, né? E agora a gente está nessa loucura agora A gente continua nessa loucura aí. A gente continua. Aí, professora, veja só, eu estou orientando um TCC em que a gente vai fazer entrevista e a gente está buscando secretários da década de 60, da década de 70, inclusive eu já achei um monte. E aí a gente vai fazendo uma análise comparativa por décadas até chegar a 2021. Isso é considerado uma pesquisa etnográfica? Pode ser. Pode ser considerada uma pesquisa etnográfica. Eu fiquei pensando nisso quando a senhora trouxe essa fala, né? De que como o presente ele é construído a partir do passado. Eu não tinha imaginado isso. Ela é uma pesquisa etnográfica dependendo de como você vai fazer a coleta de dados, né? De como você vai fazer a pesquisa. Por exemplo, lembra que eu falei, gente, da ideia de que você tem que entender o passado dentro do contexto, né? Então, é isso. Eu vou pesquisar os secretários na década de 60, 70. Dentro de um contexto que tinha uma mudança na ideia do papel da mulher, por exemplo, e do homem, né? Que tinha outras lógicas de trabalho, de organização do espaço, da secretária, do secretário, né? As demandas, não tinha computador, né?
E é engraçado porque o pessoal, às vezes, tem uma memória muito heróica do passado, aí diz, não, bom era antigamente e tal. Mas aí, quando você faz uma pesquisa, uma entrevista no cotidiano, por exemplo, pedindo para a pessoa falar sobre a história de vida, então a história de trabalho delas no cotidiano, como era, pode ser que surjam algumas questões que num questionário ela vai dizer, não, isso era melhor, isso era melhor, isso era melhor. Mas se você pede para ela falar, me conta aí teu dia, como era, o que é que você fazia e tal, numa pesquisa mais aprofundada, você aí vai começar a perceber algumas fraturas, né, nessa realidade idílica, porque aí ela vai falar do seu cotidiano, das partes boas e das partes ruins, do que é aquela... Então, assim, é uma pesquisa etnográfica? É uma pesquisa etnográfica, se você tiver esse cuidado, né, de fazer essa reflexão dentro do contexto, de fazer uma entrevista mais aprofundada. Então, isso é uma pesquisa etnográfica. Minha nossa! Pesquisa etnográfica é massa. Professora, eu estou cada vez gostando mais, viu? E aí a gente estou tentando explorar isso, né, com os alunos, até para quando eles virem com dificuldade mesmo, do tipo assim, eu vou pesquisar como o quê, explorar outros métodos, aí além do que é convencional, que a gente vai ter, porque assim, tem alguns temas no secretariado que já estão muito batidos, muito discutidos, por conta do método utilizado, mas se utilizar uma outra forma, aquele mesmo tema, ele vai trazer dados diferentes e que a gente pode fazer uma comparação e uma compreensão melhor. Isso. Se a gente pensar, por exemplo, a palestra de abertura do semestre de vocês, eu achei fantástica, porque ela fala sobre mudanças no cotidiano do secretariado durante a pandemia, né? E aí ela engloba uma visão mais completa, mais complexa, quando ela diz, eles passam a me requisitar mais, né? A gente é requisitado toda hora. Só que, para além do ser requisitado toda hora, tem uma hora que ela fala, e eu tenho, uma das palestrantes, e eu tenho 3 filhos adolescentes, né? Então, isso começa a entrar na conta, sim, porque quando você está trabalhando no escritório, isso não necessariamente entra na conta. Mas quando você está em casa, entra na conta, né? Eu tenho um colega que eu passei a trabalhar muito mais com ele no período da pandemia, inclusive em pesquisas, dividindo disciplinas na pós-graduação, porque nós dois temos filhos pequenos, né? Então, a gente entende a realidade da gente. A gente entende a realidade que, de repente, a gente está aqui na aula, os dois, e aí um tem que sair, né? Um vai chegar numa outra hora, porque o cotidiano doméstico, ele agora tem que ser contabilizado nas pesquisas de trabalho em tempos pandêmicos. A gente está em casa, mas a casa é invadida pelo trabalho, principalmente para a gente, né? Que trabalha aí em Mamanguape, em Rio Tinto, a gente trabalha longe, então a gente tem a estrada para a gente ir entrando no ritmo de chegar para dar aula, né? A gente tem a estrada para retornar para a casa da gente, então a gente tem um caminho de separação. Esse caminho acabou. A gente está dentro de casa e está tudo junto, meu amigo. Está o gato pulando em cima, é um inferno. E isso para os alunos também, né? Por isso que minhas aulas todas hoje são gravadas. Eu gravo as aulas e eu disponibilizo depois para os alunos. Desde o semestre passado eu estou fazendo isso, porque eu tenho muitos alunos que estão em uma área que não pega internet, e aí eles não conseguem assistir na hora, mas eles conseguem assistir depois. Sabe, Sibeli? Eles vão atrás, eles veem a aula depois, eles assistem, eles tiram dúvida quando eles têm a possibilidade. Então, isso é importante. Funciona também, eu também faço isso, boto gravado, boto no YouTube, porque às vezes o linkzinho é mais leve do que dentro do cigarro, e aí realmente eles assistem, a gente vê a contabilização lá, né? Quantas pessoas viram aquilo ali. Eu boto no Google Drive, que a universidade deu um Google Drive ilimitado para a gente.
E aí eu boto o link, deixo o link durante o período. Terminou o período, eu fecho o link. Porque aí também resguarda tanto a imagem de quem apareceu nos vídeos dos alunos, né, quanto a da gente. Então, ele fica por um período e fica com link para o pessoal da turma, que são os principais interessados. É isso. Alguém mais tem dúvidas, pessoal? Aproveitem uma consultoria dessa, porque é muita riqueza. O pessoal já está cansado, os bichinhos. Podem consultar depois, tá, pessoas, também. Enfim, professora Kelly, olha, só lhe agradecer pela disponibilidade, por essa oportunidade de ampliar os nossos horizontes, fazer com que a gente enxergue e tente trabalhar melhor os dados da gente, porque, com certeza, quem for trabalhar com pesquisa documental, com entrevista, agora vai lançar um olhar mais específico para valorizar ainda mais esses dados. A gente só tem a lhe agradecer, espero que a gente mantenha essa parceria para os próximos, porque os alunos eles precisam ver isso, de verdade. Ah, que isso. Ó, eu estou sempre disponível, Cibele, você sabe, né? Toda vez que você chama, só se tiver algum problema muito grande, mas eu estou aqui. Eu fiquei receosa, eu digo, bichinha, ela vai dizer assim, como é isso? Não, tá muito em cima da hora, não sei o quê. Mas essa é a praia dela, gente, vai dar certo. Ah, vai dar certo. Eu botei tanto no Instagram, dizendo que era público, inclusive tem um colega meu, parceiro de pesquisa, Raul, que ele é secretário na Universidade Federal do Pará, disse, olha, vem embora assistir a aula da professora, porque depois, quando a gente vai fazer os artigos da gente, aí já alivia, porque você já escutou ela falando. Ele fez, Bela, eu estou tão cansado, mas eu vou ficar aqui quietinho. Ele está aqui. Eu acho que, inclusive, um artigo que a senhora falou sobre a comunicação no Instagram, que eu acho que foi na revista científica na GSEC, eu acho que o trabalho é dele, se não me engano, quando a senhora estava falando assim por alto, aí eu me lembrei de canais online de comunicação sobre o secretariado, um mapeamento introdutório de perfil no Instagram. Ele é o autor. Tá aqui, Raul, é você, né? Pois é, eu vou usar na minha disciplina de comunicação empresarial, porque com essa pandemia eu tirei... Olha ele aí! A cara de sono aí! Com esse período da pandemia, eu destrinchei a disciplina em 3 unidades, e uma delas vai ser só para discutir essa questão da comunicação no mundo virtual. E aí um dos textos mais legais eu achei o do Raul, né? Porque ele traz alguns elementos aí, porque assim, a gente às vezes fica na coisa de, né, só a coisa mais hard e tal, mas o cotidiano da gente é feito de Instagram, né? Né? De Instagram, de Facebook, de redes sociais, e aí a gente pode ir pegando alguns elementos ali através dessas redes. Hoje em dia a rede é virtual, né? Já que na real a gente não se encontra. Por enquanto. Então é isso. Quer falar, Raul? Rapidinho, boa noite, gente. Fiquei realmente quietinha, como a Beli falou por aqui. Professora, eu fico muito feliz pela sua referência. Nossa, muito obrigado, viu? Obrigado mesmo. Pois é, muito bom o seu trabalho. Poxa, muito obrigado de verdade. E assim, eu também aprendi muito hoje, viu? Porque, olha, é um universo assim, complementando o que a Beli falou, é um universo que a gente pode explorar muito a pesquisa etnográfica. Fiquei assim, nossa, muito obrigado mesmo pelos conhecimentos, porque realmente são novidades que, de fato, acrescentam, tendem a valorizar nossos dados, nossas análises, e com certeza hoje, por exemplo, para mim foi também uma noite, está sendo uma noite cheia de descobertas. E Beli também, muito obrigado mais uma vez pelo convite, professora Kelly, muito obrigado convite de intimação, venha-se embora. E é isso mesmo, professora, obrigado, gente. É isso, coisa boa.